Bom, gente, os vídeos a seguir falam a respeito de como se falar em público, certo e erroneamente. A gente vai explicar um pouco sobre o nosso trabalho aí. O Guilherme e o Samuel fizeram os 2 primeiros vídeos explicando como se falar em público corretamente. E a Camila, a gente fez os outros 2 vídeos no fim, explicando como não se deve falar em público. Espero que vocês gostem e apreciem nosso trabalho e boa sorte para todos nós. É isso aí, pessoal. Satisfação. Olá, iremos apresentar o nosso trabalho de como se falar em público. Domine o tema. Procure falar a respeito de um assunto sobre o qual você tenha domínio. Conheça seus ouvintes. Saiba previamente com quem irá falar e busque informações sobre o seu perfil. Conheça o espaço físico. Visite com antecedência o ambiente no qual irá discursar. Use a roupa certa. Dê preferência a roupas sociais, tanto para homem como para mulher. Dê colorido à sua voz. Uma palestra tem como característica o fato de ser, em essência, um monólogo, ainda que o conferencista utilize recursos variados, incluindo a participação da plateia. Procure bem as palavras. Além de pronunciar as vogais em ditongos e os R e S em finais de palavras. Atente para evitar o uso de cacofonias, como né, entre outros, uma vez que esses podem comprometer a qualidade da comunicação. Procure sempre aprimorar sua dicção, articulando com correção palavras e sons. Cuidado com o vocabulário. A linguagem utilizada na comunicação deve estar alinhada ao perfil dos participantes. Dando continuidade. Use a expressão corporal. O estudo indica que no processo de comunicação, somente 7% do impacto da mensagem decorre de seu conteúdo. 38% da comunicação verbal, intensidade e velocidade da voz, e 55% da linguagem não verbal, gestos, postura, contato visual. Portanto, o sucesso da comunicação interpessoal não está naquilo que você diz, mas em como diz. Conquiste a atenção dos ouvintes. Olhe com atenção para a plateia, percorrendo todo o ambiente. Movimente-se para alterar o campo visual de atenção. Aproxime-se das pessoas e procure interagir com elas. Perceba os sinais emitidos de interesse ou dispersão em sua mensagem, alterando assim a abordagem, seja por meio de inflexão de voz ou de mudança no foco temático. A ordem é persuadir e cativar o público. Cultive o bom humor. Conduza sua apresentação com naturalidade e descontração, emitindo a mensagem desejada de forma agradável, com tranquilidade e toques de bom humor. Cuidado com piadas e desculpas. Bom humor não remete necessariamente a contar piadas. Todavia, caso deseje fazê-lo, evite piadas de cunho político e religioso, pois é grande o risco de agradar a alguns e ferir outros tantos. Planeje o discurso, começo, meio e fim. Fale de improviso. Esse é um reforço da recomendação inicial de se dominar o assunto que será abordado. É importante ter uma estrutura de discurso mentalmente definida, conforme mencionado, mas não se apegue a isso como cartilha, e sim como um guia. Responda a perguntas. Coloque-se sempre disponível para responder aos questionamentos dos participantes. Capriche no encerramento. Uma mensagem poderosa e consistente ao término de sua apresentação poderá ganhar a simpatia de ouvintes, inclusive daqueles que estiveram reticentes ao longo de toda a explanação. Olá, vamos apresentar o nosso trabalho como falar em público. 1. Domine o tema e procure falar a respeito do assunto sobre o qual você tenha domínio. 2. Conheça seus ouvintes e saiba previamente como irá falar e busque as informações sobre o perfil. 3. Conheça o espaço físico, visite antes com antecedência o ambiente no qual irá discursar. 4. Use roupas certas, de preferência as roupas sociais, tanto para homem e tanto para mulher. 5.
Dê colorida a sua voz. Uma palestra tem que ter característica de fato a ser uma essência, um monólogo e ainda tem que ter conferencista utilizando recursos variados, incluindo a participação de plateias. 6. Pronuncie bem a palavra, além de pronunciar as vogais, os ditongos, os R's, os S's, enfim, de outras palavras. Atente para evitar o uso de cacofonias, como né, entre outros, e que podem prometer a qualidade de comunicação. Procure sempre aprimorar essa dicção, articulando com correção das palavras e sons. 7. Cuidado com o vocabulário, a linguagem utilizada na comunicação e deve estar alinhada ao perfil das participações. Continuando. 8. Use a expressão corporal, né? O estudo indica que no processo de comunicação, somente 7% do impacto da mensagem decorre do seu conteúdo, né? 38% da comunicação verbal é intensidade e velocidade da voz, né? 55% da linguagem não verbal, gestos, postura, contato visual, né? Portanto, o sucesso da comunicação, né, interpessoal não está naquilo que você diz, mas sim em como você diz, né? 9. Conquiste a atenção dos ouvintes, né? Olhe com atenção desculpa. Olhe com atenção para a plateia, né? Percorrendo todo o ambiente, movimente-se para alterar o campo visual de atenção, né? Aproxime-se das pessoas e procure interagir com elas, né? Perceba os sinais emitidos de interesses ou dispersão em sua mensagem, alterando assim a abordagem, seja ela desculpa, eu estou meio nervoso. Perceba os sinais emitidos de interesse ou dispersão em sua mensagem, alterando assim a abordagem, seja por meio de inflexão de voz ou de mudanças no foco temático. A ordem é persuadir e cativar o público, né? 10. Cultive o bom humor, conduza sua apresentação com naturalidade e descontração, transmitindo a mensagem desejada de forma agradável, com tranquilidade e toques de bom humor, né? 11. Cuidado com piadas e desculpas. Bom humor não remete necessariamente a contar piadas, né? Todavia, caso deseje fazê-lo, né, evite piadas de cunho político e religioso, pois é grande o risco de agradar a alguns e ferir outros tantos, né? 12. Planeje um discurso, começo, meio e fim. Fale de improvisos. Esse é um reforço da recomendação inicial de se dominar o assunto, né, que será abordado. É importante ter uma estrutura de discurso mentalmente definida, conforme mencionado, mas não se apegue a isso como cartilha, e sim como um guia. 14. Responda as perguntas. Coloque-se sempre disponível para responder aos questionamentos dos participantes. Capriche no encerramento, né? Uma mensagem poderosa e consistente ao término de sua apresentação poderá ganhar a simpatia dos ouvintes, né? Inclusive daqueles que estiverem reticentes ao longo de toda a explanação, né?